Meus amigos, são 12 horas e 1 minuto. Começamos agora o nosso programa Cimara Ellery, da nossa Camaçari TV. E eu estou com muita alegria de estar aqui com vocês, aqui fazendo as nossas programação. E já pedi aqui a minha equipe para verificar como é que está o preço de gasolina aqui na nossa Camaçari. Porque em Salvador tem posto que está vendendo até a R$ 3,05 o litro da gasolina. Pode, é uma vergonha, né? Mas vamos começar falando, na verdade, é que a lavagem de Itapuã é hoje. E eu me lembro que antigamente muita gente de Camaçari gostava de dar aquela voltinha na festa de Itapuã. Começaram por volta das 2 horas da manhã desta quinta-feira. Então, os festejos da 180ª lavagem das escadarias da igreja de Nossa Senhora da Conceição, a tradicional lavagem de Itapuã. O bando anunciador percorreu as ruas do bairro e às 5 horas da manhã teve uma queima de fogos que convocou as pessoas a um café da manhã, seguido do cortejo que passa pela praia do Piatã, de Piatã em direção ao Largo de Itapuã. E segundo a Superintendência de Telecomunicações das Polícias Civil e Militar, que chama-se Estelecom, nenhuma ocorrência policial foi registrada desde o início da festa e, de acordo com informações da Superintendência de Trânsito e Transporte de Salvador, o trânsito ainda é tranquilo na orla. Por causa da festa, o tráfego de veículo fica proibido até às 7 horas da noite nas avenidas Otávio Mangabeira e também na Avenida Dorival Caymmi, na Rua Aristides Milton e na Praça da Sereia, todas no bairro de Itapuã. Pois é, que lindo, né? Itapuã. Será que tem muita gente? Porque outro dia eu li aqui meu comentário, escrevi um comentário falando sobre isso. Que fala-se muito em turismo, né? O Leonelli, o secretário de turismo, faz e acontece, mas as nossas festas tradicionais estão morrendo. O PT está, parecia que eram tão carnavalescos, tão alegres. O governador ia tudo quanto era carnaval, naquela alegria toda, pulando, bebendo, que faltava cair no chão, não se aguentava. Quando ele ganhou o primeiro ano que ele passou como governador, bebeu todas. Foi um negócio até meio escandaloso até, mas estava alegre. Valeu tudo porque carnaval é o primeiro ano de governo. Agora eu vou te contar, hein? Acabaram, as nossas festas de Camaçari estão mais fraquinhas. Está todo mundo comentando. A alegria vem do povo, mas a prefeitura não está investindo nesses momentos. E a tradição acaba arrefecendo. Bom, a frase de hoje vem do ministro Guido Mantega, ministro da Fazenda, sobre o reajuste no preço dos combustíveis. É uma pena, aliás, ele diz o seguinte, é uma pequena correção que não vai atrapalhar ninguém. Isso com relação ao aumento do preço da gasolina. O ministro da Fazenda acha, portanto, que o reajuste dos combustíveis não vai atrapalhar ninguém. Não no caso dele, que só anda em carro oficial. Não no caso dele, né? Agora, eu tenho uma charge do Espanhols, que vocês estão vendo 2 carros. Um carro que está vindo, virado para cá, e um outro carro que está indo em sentido contrário. É o sonho e o pesadelo. O carro do lado esquerdo de quem está assistindo a televisão é a compra do carro novo. E a do pesadelo, com a placa que está escrito atrás, vende-se. Por quê? Porque na hora que você compra o seu carro, tudo que está escrito ali, combustível, caro, licenciamento, seguro total, IPVA, obrigatório, prestações, revisões, estacionamentos, multas, pedágios, flanelinha, engarrafamento. Pelo amor de Deus, gente. Você acaba achando que o negócio mesmo é na hora que você compra, logo em seguida cai na real
e desiste de tudo. Porque ninguém aguenta mais os engarrafamentos, ninguém aguenta mais os flanelinhas, que não perguntam a gente se pode limpar o vidro do carro. Você sai do seu prédio com o carro com o vidro todo limpinho. Quando você para no primeiro sinaleiro, a turma vem e vai com aquela água dele. Quando você diz não, aí o camarada deixa do jeito que está. A espuma, a sujeira do jeito que está. E sai aborrecidíssimo com você. Isso tudo é errado. Bom, o presidente nacional do Partido Democrata, o senador pelo Rio Grande do Norte, José Agripino Maia, ele que é do DEM, né? Disse ontem que o aumento do combustível anula totalmente a redução nas tarifas de energia elétrica. Então, segundo ele, a medida anunciada pela presidenta Dilma Rousseff na semana passada está repleta de dúvidas sobre a sua sustentabilidade e, mais ainda, sobre a confiabilidade em novos investimentos. Uma semana depois, quase em silêncio, é a vez de o governo determinar o aumento dos combustíveis para socorrer a Petrobras, por anos mal administrada. Então, está aí. Você vem e diz que vamos pagar menos a nossa conta de luz, se você, na sua casa, 18%, se quando é em empresa, em fábricas, é bem mais, né? Bem mais. Mas vamos votar nós aqui, 18%. Já é alguma coisa, não é isso? Mas acontece que logo em seguida, quando você vinha com um sorrisinho daqui e ali, depois do governo, novamente o IPVA e tal, etc., e os impostos, quando você vai comprar o carro, estimulando você a comprar o carro, não vai pagar os impostos, então vamos comprar, você compra, aí depois de ter anunciado que a redução da nossa conta de luz, nós agora vamos ter que pagar, a nossa agora é o quê, minha gente? O aumento do combustível. Eu só espero, eles dizem, foi pouco, mas eu só espero, porque que daqui a pouco vai começar assim, a empresa de ônibus vai dizer, eu não posso, eu não aguento, vai subir o preço do óleo, da gasolina, eu não posso, aumento do meu motorista, do meu cobrador, eu não posso. Ah, porque aumentou o combustível, vai aumentar o preço de tudo aquilo que o meio de transporte terrestre, não é verdade? Vai ter que cobrar. Se você vai trazer alimentos de qualquer outro lugar, você vai ter o frete, é mais caro. A passagem aérea daqui a pouco, que já está, olha, o governo fez uma sujeira, né? Deixando o aumento da passagem aérea subir de forma estratosférica, não é? Então tá aí, foi horrível isso que fez. Então nós temos que ter cuidado e verificar quem foi que permitiu esse aumento, né? Se o governo, tudo recai sobre a presidente, né? Bom, a decisão então, depois da indução à compra de automóveis, principalmente das pessoas de menor renda, todo mundo feliz, o povo brasileiro tendo seu carro, coisa feliz, né, ter seu carro, aí aumenta o preço da gasolina, poxa, ninguém merece isso, não? Então vamos passando aqui. Bom, meus amigos, ainda está se falando carnaval, todo mundo chamando de carnaval. Outro dia eu falei aqui nas medidas do carnaval, que criança não podia estar em locais sozinha que tivesse bebida, adolescente e tal, se for para um camarote tem que estar com algum adulto junto, essa série de coisas assim, tudo isso eu já falei. Agora, meus amigos, depois daquele acontecimento, na madrugada de domingo, lá no Rio Grande do Sul, e eu quero dizer para vocês que o povo lá perto de Santa Maria, naquelas redondezas lá, resolveram suspender as festas momescas, quer dizer, as festas carnavalescas. Pelo menos 22 municípios do Rio Grande do Sul cancelaram as festas do carnaval, que deviam começar na próxima semana, suspenderam em sinal de luto pelo incêndio da Boate Kiss,
que deixou pelo menos 235 mortos e mais de uma centena de feridos lá na cidade de Santa Maria. A maioria das cidades que cancelaram o carnaval é da região central do estado, lá do Rio Grande do Sul, onde também está situada Santa Maria, uma cidade que tem no entorno de 260 e poucos mil habitantes, e os moradores ainda estão em estado de choque desde domingo passado por essa tragédia. E eu digo para vocês, é como as pessoas dizem na televisão, não existe uma pessoa nessa cidade que não tenha um parente ali que tenha morrido ou está em estado grave no hospital. Se não é parente, é um conhecido, muito amigo, é uma pessoa muito próxima, porque a juventude estava lá, presente. Cidade de 260 e poucos mil habitantes, então todo mundo ali se conhece, né? Cidade universitária, então está todo mundo sofrendo naquela cidade. Então, todas as atividades festivas e atos oficiais ficaram suspensos no mesmo dia da tragédia por ordem do prefeito César Scheimer, que decretou luto por 30 dias no município. Então, não tem carnaval. Além de Santa Maria, cancelaram o carnaval as cidades de Jaguari, Agudo, Dona Francisca, Faxinal do Soturno, São João de Polesine, Nova Palma, Ivorá, Formigueiro, Santiago, São Martim da Serra, São Cepé, Silveira Martins, Santa Margarida do Sul, Toropi, Pinhal Grande, Restinga Seca, Cerro Largo, Santa Bárbara do Sul, Tupaciretá, Pejuçara, Cachoeira do Sul. Nenhuma dessas cidades vai ter carnaval. Tudo suspenso, né? Certo. Certo que seja assim, né? Muito correto, né? Dá aquela dor muito grande. Bom, quem está complicado lá é o Corpo de Bombeiros, viu? O Corpo de Bombeiros está cada vez se complicando mais. Eles deviam ter feito lá a fiscalização, já sabiam que o alvará de segurança contra incêndio tinha sido vencido, e eles deixaram passar, então estão apertando o Corpo de Bombeiro, né? E então, desde novembro, que isso era para ter sido visto, e foram deixando passar, e agora tem essa tragédia. Alguém tem que ser responsabilizado. O presidente Lula planeja PSB na vice de Dilma nas eleições de 2014, diz o Folha de São Paulo. O ex-presidente voltou a falar em conversar com interlocutores em um antigo projeto, colocar o governador de Pernambuco, Eduardo Campos, do PSB, como vice de Dilma Rousseff nas eleições de 2014. Segundo o jornal Folha de São Paulo, o plano passaria pela desistência do PT em disputar o governo de São Paulo para apoiar o PMDBista Gabriel Chalita, candidato derrotado à Prefeitura Paulista de 2012. Quando, meus amigos, eu li que o presidente Lula iria ser candidato a governador de São Paulo, a turma estava falando, os petistas, sabe que é o quente do PT em São Paulo? E o Lula, presidente, seria, eu dizia assim, ele não vai ser candidato mais a presidente da República, não, ele vai ser, governador de São Paulo, aí tem coisa. Não sei se eu falei isso aqui, ou se eu falei na rádio, mas como eu sei que o PT grava minhas coisas que eu digo na Rádio Sauípe e coisa aqui, pode notar que eu falei isso em algum desses dois lugares. Pois bem, está aí mostrado por que é. O Lula não é candidato a nada. Ele colocou o nome dele aparecendo como sendo candidato a governador por São Paulo, é para poder negociar. Como? Ora, o que quer o Lula? O Lula quer o governador de Pernambuco, o Eduardo Campos, candidato a vice de Dilma Rousseff. Porque está havendo uma pressão do PSB em cima do governador de Pernambuco para que ele saia candidato a presidente da República. Então, acabaria com todo esse furdunço se ele aceitasse ser o vice de Dilma. Aí um segundo problema. E o PMDB de Michel Temer, que é o vice-presidente da República, como fica? Ora, o Michel Temer não está sabendo dessa conversaria toda, pelo menos oficialmente.
Mas acontece que aí o Lula abriria a mão de ser candidato a governador de São Paulo, ou a ter uma outra pessoa petista de nome candidato a governador de São Paulo, e daria para o Chalita, para ser, que é do PMDB, concorrer a governador de São Paulo. Vamos ver se o PMDB vai aceitar. E não se esqueçam que agora nós teremos na Câmara Federal, como presidente da Câmara, um PMDBista, que é deputado federal pelo Rio Grande do Norte, Henrique Eduardo Alves. Teremos no Senado também um PMDBista presidindo, Renan Calheiros, que é senador pelo Alagoas, PMDB de Alagoas. Tem uns escândalos todos, são tantos escândalos, que para vocês terem noção, já tem um documento aí com 100 mil assinaturas pedindo para que o Senado não permita que o Renan Calheiros seja candidato a presidente do Senado. Mas vai ser. Vai ser. Se chegou até agora, se todo mundo colocou os podres dele todo em cima da mesa, lembrando tudo, a cara dos senadores, nenhum deles tremeu, muito poucos. Uns 2 ou 3 ficaram indignados. O próprio Eduardo Suplicy, senador por São Paulo, já falou, já deu até uma entrevista, disse que já falou até com o Renan Calheiros, pediu ao Renan Calheiros que não se candidatasse. Mas se Renan Calheiros se candidatar, ele de qualquer maneira vai votar em Renan, porque o PT está pedindo. Mas não gostaria que, para não envergonhar mais tanto o político, ele gostaria que o Renan Calheiros não fosse o candidato a presidente do Senado. Então vejam, se tirarem o PMDB, assim, você não é mais o vice de Dilma, eu não sei se as coisas vão ficar emperradas na Câmara e no Senado Federal. Se ficar o bicho pega, se correr o bicho come. É aí porque diz o ditado popular. O PT, meus amigos, onde estão os valores do PT, hein? Aonde estão? Bom, eu não sei aonde estão. Me deram aqui um papelzinho de umas coisas que eu teria, levou, mas não faz mal. Perguntaram certa vez ao presidente da República, ao GG, que era o Getúlio Vargas, como ele havia resolvido o problema dos tenentes, que tanto haviam contribuído para a Revolução dos anos 30, a Revolução de 30, quando a gente estuda, né? A gente vê a Revolução de 30. Como é que ele resolveu esse problema? Que depois da vitória, eles viram-se relegados, esses tenentes, ao papel de medíocres atores descartados da inauguração da peça a ser apresentada sem eles. O grande Getúlio Vargas respondeu, quando perguntaram, o que será desses tenentes heróis, esses heróicos tenentes? Ele disse, promovi-os a capitães. Bem baixinho, Getúlio Vargas. Não foi bem assim, porque uma parte daqueles tenentes da Revolução de 30, Getúlio cooptou como interventores em diversos estados, levando uns a encetar longas carreiras políticas, a outros a mergulhar nas profundezas da incapacidade de perceber que o mundo havia mudado. É o que você vê na política. Quando Caetano quis cooptar alguns bons aqui que falavam mal dele, ele, no entanto, chamou para oferecer uma secretaria a um, oferecia outra coisa a outra, você se vier pode trazer seu grupo que eu emprego tudo, chama-se cooptar. Então, pegou-se aqueles tenentes, promoveu uns a capitão, e a outros mandou que eles fossem ser interventores em alguns outros lugares. Então, se alguns dos tenentes heróis da Revolução de 1930 chegaram a generais em 64, no ano da Revolução de 64,
A verdade é que a categoria dissolveu-se no eterno embate entre amadores e profissionais. Essa contestação se faz a propósito do PT. O Partido dos Trabalhadores, antes da tomada de poder, quantos idealistas havia dispostos a sacrificar a própria alma em prol da mudança de usos, de costumes, de instituições, postulados que regiam o país? Todas as esquinas onde a gente andava, tinha um PT falando que em moral, em civismo, em lealdade, honestidade, princípios, que eles seriam os mais castos possíveis. Os heróis de 1930, Juracy Magalhães, Cordeiro de Farias, Filinto Miller, Eduardo Gomes, chegou a brigadeiro, Eduardo Gomes, entre outros, sobreviveram. Mas os demais foram levados no rodamuinho das divergências e dos entreveros de um ideal que não era mais o ideal deles. Essa constatação se faz a propósito do PT. Então, antes da tomada de poder, quantos idealistas havia dispostos a sacrificar a própria alma? Quantos? Hoje, 10 anos depois da ascensão de Luiz Inácio da Silva, ou Luiz Inácio Vargas da Silva, à presidência da República, eu pergunto, onde andam os seus tenentes, podemos dizer assim? Aqueles que pegaram com garra, dispostos a morrer pelo PT, não sei se pelo Brasil, mas pelo PT. Onde estão? Estes de hoje, da era Lula, viram-se momentaneamente elevados a interventores, ainda que obrigados para sobreviver a esquecer as origens dos bancos sindicais ou das sacristias. Outros integram-se à nova ordem, tão distante de suas inspirações. Então está aí. Assim como passou a epopeia dos tenentes, também escafedeu-se, como diz a música dos jovens, que perdeu-se, sumiu o período daqueles heróicos fundadores do PT, que vinham de antes da criação formal do partido, empenhados no movimento de se deglutir e até expeliu. Então, é por aí. Numa palavra, o PT dos tempos da fundação saiu pelo ralo. Não adiantou o sacrifício de 23 anos atrás. Meus amigos, os nossos moradores da Glebaé estão reclamando de depósito de materiais de construção. Todo mundo abre o seu depósito de material de construção. Quem mora do lado está ficando nervoso, está ficando com medo. Muito medo do que tem ali dentro. Quem está vendendo gás é outro problema. Entendeu? Vamos ver como é essa reportagem de hoje. Materiais de construção, como blocos, brita, areia e arenoso, estão sendo armazenados neste estacionamento, que era para ser utilizado para estacionar veículos. Esta situação está incomodando bastante os moradores da rua Acácia Amarela, localizada no bairro da Glebaé. Segundo eles, não adianta limpar a casa, pois em pouco tempo ela fica suja por conta da poeira, resultado do armazenamento da areia trazida pelo vento. Incomoda bastante, até quando a gente vai sair para ir para a rua, a gente mela os pés, quando está chovendo, fica escorrendo areia para cá. Ali mesmo a questão do entulho ali que fica horrível, para passar com o carro, para você estacionar o carro. Incomoda bastante. Fora que também aumenta o quê? Aumenta mais as muriçocas de noite, que está horrível, né? Quanto mais entulho amontoado, melhor é para muriçoca, a dengue, é um risco que a gente corre. Mas o que incomoda mais é aqui mesmo, esse entulho aqui, que incomoda bastante a população. Quando a senhora limpa a sua casa, fica muito tempo limpa? Não, fica horrível. Depois a poeira, a areia, quando a gente pisa, suja tudo de novo. A calçada também fica intransitável, pois está ocupada com materiais. Nossa equipe tentou conversar com o dono do estabelecimento responsável pelo depósito dos materiais de construção, mas ele não quis gravar entrevista. Esta moradora, que prefere não se identificar, também não aguenta mais a situação. Além disso, o estacionamento fica completamente sujo. No final do dia, eles têm que pegar e varrer. Não, eles não varrem, não faz nada. Fazer que varreu ontem, eu vi varrendo ontem a areia.
Então fica uma coisa muito feia. Aí a chuva, quando desce a chuva, desce todinho lá para casa. O vento também, quando dá. Tudo isso. É uma areia muito ruim. Tem que limpar toda hora mesmo, por causa da areia, sujeira. E além de ficar feio o estacionamento, né? Porque é para estacionamento para carro, não para areia, bloco, cimento, essas coisas. A nossa equipe tentou entrar em contato com a SEDUR, responsável por este tipo de fiscalização, mas todas as tentativas foram sem sucesso. Nossa equipe conversou com o Zias Marcelino, coordenador de fiscalização do uso do solo da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, que nos informou que ações já estão sendo tomadas e que esses materiais que ainda estão em locais inapropriados já receberam notificações e ainda não foram retirados pelos proprietários, serão recolhidos para o depósito da Prefeitura. Quem quiser fazer denúncias sobre materiais depositados em locais inapropriados, pode entrar em contato com a SEDUR através dos telefones 3621-6719 ou 3621-6742. É engraçadinho, né? Bem engraçadinho. Agora, a chuva, primeira coisa que eu vi, eu imaginei logo na minha cabeça. Se bota na porta, é como você também, quando vai fazer uma obra na sua casa. Que o camarada vem ali e joga toda na frente da sua casa, todo aquele, né, aquela areal todinho que tem ali, né? Aí depois, quando chove, ó, vai descendo tudo aquilo, vai entupir algum canto. Aí você vê, quando chove, aquela enchente, ou então vai entrar na casa dos outros, criando transtorno para os outros. Ali ele impediu, se apossou de um estacionamento, então entre na prefeitura, faça outro projeto e puxe a sua loja, né, até a altura que é o normal do muro das calçadas. Se não, é estacionamento sim. Ou faça como cidade civilizada, um conselho, prefeito. Se quiser deixar coisas assim na porta, que seja tudo ensacado. Pega areia e venda areia em sacos. Entendeu? Pesa a areia, cada saco custa aquele valor, e fique tudo aquilo em saco de brita, certo? Brita número 1, brita número 2, vem a areia também, coloca tudo ensacado. Mas não é permitido. Multe. Se começar a multar, não faz mais. Tem que ser assim. Então, temos que ter todo este cuidado e assim nós temos que agir. Não pode ser assim. E vamos ver o apelo de uma moradora do POC 1. Este senhor vive um drama em sua moradia na Rua do Futuro, no bairro POC 1, e convidou nossa equipe para acompanhar de perto a situação. Este vazamento está tirando seu sossego. Está péssima. É péssima que o movimento dessa água aqui, só você vê como estava isso aqui, quando enche, invasa até a porta de casa, muriçoca como que eu, doente desse jeito. Veja a hora de uma muriçoca me morder, eu morrer por causa de uma coisa que a prefeitura podia dar jeito. No entanto, a prefeitura disse que não faz nada, já fui procurar providência, já fui na polícia, já fui na civil, já fui em tudo que é lugar. Só semana passada, teve a polícia civil, a civil teve aqui, olhou, e disse que vai trazer, não sei se ele vai trazer, e eu estou sofrendo aqui há 2 anos e tanto, sem resistência de nada, eu sofrendo e sem saber o que a gente vai dar isso aqui. Eu querendo construir minha casa, o pilar, a água passa em cima do pilar, se eu levantar a casa cai. E essa água aqui não é água de chuva, é água de quê? Da Embasa. Eu já chamei a Embasa disse que não resolve, que não é com ela, e eu que estou sofrendo as consequências. O vazamento fica só na casa aqui do senhor? Tem no vizinho também, na casa do vizinho. A água vai cair na rua. É pressão danada. Que é água. E o senhor já procurou todo tipo de autoridade, né? Na autoridade já procurei. Até em Salvador eu já fui para ter esse problema de como é o nome dele? O programa do Bocão? De Bocão, esse negócio eu já fui lá, nada. Então, hoje o apelo aqui é para o programa Cimara Heller e para que as autoridades políticas que estejam nos assistindo vejam quem é que pode resolver esse problema. Porque seu Valdo quer construir a casa dele, mas esse vazamento no quintal impede qualquer tipo de construção. Seu Valdo, a gente espera que seu problema seja resolvido, tá certo? Tá certo, muito obrigado pela presença que vocês fizeram para mim. Que eu não esperava de acontecer isso comigo. Eu esperei vocês
de por acaso, né? Pois é, e não vai ser por acaso e esse problema vai ser resolvido. É com você, Simara. Pois é, seu Valdo, Sacramento, serralheiro, um homem trabalhador. O problema não é só na casa dele, é na casa vizinha. A água que mina, né? Ali ele está com medo de problema da dengue, todo mundo tem. E o problema é o seguinte, viu, gente? A dengue, você não passa ali uma cerca imaginária que ela só fica naquela casa, não. Ela voa tudo. Se a pessoa deixa lá o seu tanque aberto, às vezes ele não vai morder, o mosquito não morde nem o pessoal da casa. Voa e vai picar a pessoa vizinha. Então, esse que é o problema. Então, ele está aí, já correu para programas de televisão em Salvador, já foi à Embasa, já foi à prefeitura e não adiantou. Não adiantou. Para o Caetano, não. Nós vamos verificar agora como vai agir o Ademar Delgado. Porque eu sei que eles estão gravando o programa. E eu quero ver até quando o Ademar Delgado vai proteger o Caetano. Como eu já disse, eu vou dar um tempo para verificar se é uma administração diferenciada. Se não for, eu vou começar a falar. Como, aliás, eu quero dar os parabéns à Rita, a dona do restaurante Sabor. Eu passei por ali e disse assim, poxa, mas nem uma passagem aqui na Radial A? Imagine, temos que entrar pela Radial B, voltar assim para poder botar. O povo, quando eu vou saindo para vir para a televisão, uma senhora já suada, dizendo assim, meu Deus, não acredito que eu vou ter que dar uma volta imensa porque não vai ter passagem aqui. Não, não tem passagem. Mas a Rita do Sabor é uma comerciante, e então foi lá hoje conversar com o secretário, acredito que de obras, da prefeitura de Salvador, daqui de Camaçari, para pedir essa senhora, que levou essa sugestão, fazer uma passagem para pedestre ali na Radial A. É uma ideia primária a dela. A prefeitura foi de uma falta de visão que nunca eu poderia imaginar na administração do prefeito Ademar. Fazer uma passagem para pedestre. Uma passagem, eu não estou dizendo ponte, porque se eu dissesse ponte, vocês iam imaginar concreto, uma série de coisas. Não, um negócio de madeira, bem feita, ali, para que a comunidade pudesse passar por ali. Estão prejuízo para o comércio e também para as pessoas. Ou insensibilidade. Uma estrutura metálica leve, isso mesmo. Humberto Heller, quer falar? Por favor, Humberto Heller, por favor. Bom, eu queria apenas dizer a você, a todos, entendeu? Que aqui na Radial A realmente está todo interrompido. Teve um pessoal aí que até arrombou, entendeu? O madeirame para poder passar. Porque realmente sair daqui, voltar, ir lá por essa rua aqui, rodar tudo, ou então lá pela Radial B, é realmente... Então, por exemplo, vocês veem que quando o cara vai fazer uma passarela, que às vezes o povo está pedindo, eles fazem com tubo Mills, aquela tubulação, entendeu? Toda ela encaixada que depois desmonta. Como eles fazem para fazer comício? Mais ou menos assim, né? No instante não ajeita? Uma estrutura de ponte como... Isso. Olha, quando vocês vão daqui para Salvador, se é aeroporto, tem uma porção de passarela que antes da passarela, entendeu? Tinha uma passarela provisória feita com tubulação que a gente chama de Mills, entendeu? Então faz uma passarela dessa de um lado para o outro, tá ok? Então essa é a sugestão. Respeita a comunidade. Hoje de manhã cedo, vi um casal de idosos, a senhora e o rapaz já estavam com as pernas, quando eles viram, rapaz, começaram a tremer e a chorar, porque tinham que fazer do outro lado fisioterapia. E aí, não custa nada. É fazer a coisa só para pedestre, porque de bicicleta não, moto não. Dá para rodar. Agora, a pé, as pessoas, entendeu? Realmente, e ainda mais essas que precisam de ajuda, ok? Era só essa intervenção. Muito obrigado, Simara. Poderia até multar a moto se ela quisesse passar por cima, porque seria para pedestre.
Entendeu? Não vamos complicar as coisas. Agora, que está errado, tá, né? Olha, que coisa, né, gente? Que insensibilidade. Olha, tudo isso tem que ser visto. Então vamos fazer, é rapidinho, entendeu? Então está havendo um prejuízo financeiro para os lojistas e para a comunidade. É uma ideia extraordinária tudo isso. Quem tem seu carro, vem, roda, bota, faz ali. Então está por aí e nós vamos agora dar uma encerradinha no programa. Terminou minha parte já? Não? Humberto, aqui tem uma notícia que eu queria falar com você. E vamos falar amanhã, eu estaria você sendo meu convidado. É falar sobre o diário... Ah, não pode? Então, segunda-feira, sobre o diário oficial. Eu li que o governo de Ademar fecha o seu primeiro mês com apenas 3 edições do diário oficial do município de Camaçari. Apesar do grande volume de atos do governo passado, tanto nas edições número 497 e 499, a média parece razoável, se comparadas com os tempos do correligionários e ex-alcaide Luiz Caetano, quando a periodicidade obedecia a critérios subjetivos. Olha, então, eu quero falar sobre isso, porque você foi que criou o Diário Oficial. Mas eu não sei se já ocorreram algumas outras leis que podem ter modificado até a periodicidade. Na vez que eu criei, tinha pelo menos 2 vezes por semana. Mas, às vezes, tem pouca matéria. Mas é preciso ter muita matéria, porque, segundo a legislação, quando eu criei, tudo só entra em vigor depois de publicado no Diário Oficial. Então, muitas matérias aqui, muitas atitudes, muitas coisas foram feitas, se não foram publicadas no Diário Oficial, pelo menos na lei que na época foi votada e sancionada por mim. Não tinha validade. Então, é isso que precisa ter atenção. Ele diz até aqui que, exigido por lei, o diário precisa ter sua versão impressa, ainda que produzida em edição limitada. E precisa também postado no site da online. Prefeitura e versão online. Está aqui. Então, era isso que eu iria dizer mesmo na outra vez. Então, está dito aqui. Não cai nesse erro, não, Ademar Delgado. Não caia, não. Olha, eu sei. Aqui nós vamos ter agora uma conversa, Humberto Ellery e Lá Ellery, com um senhor que vai nos falar, que é membro da comunidade Alcoólicos Anônimos, e que vai falar para todos nós. E é muito importante o que vai se dizer. E nós sabemos da dificuldade que tem uma família que tem um alcoólico no seu lar, ainda mais quando é um chefe da família. Nós sabemos dos sofrimentos por que passam. E nós sabemos também quão difícil é se manter sóbrio, longe da bebida. Então, eu não vou falar mais sobre isso, mas os telefones estão aí para vocês. 30 40 27 00. 30 40 27 00. Telefonem. Alcoólicos Anônimos. É muito importante. Aguardem, voltamos já já. Oi, eu sou a Fernanda Lemos, a Narizinho. E eu, a Luísa Lemos, a Emília. Nós somos a peça Emília, uma boneca tagarela. Com a produção de Fernando Lemos. O DVD do nosso espetáculo já está disponível para vendas na loja Esquina da Sandália, na Avenida Concêntrica, número 1, bairro Alto da Cruz. Seu filho com certeza vai querer o dele. Compre já e confira essa história fantástica com muita música e dança. Corra, porque é uma edição limitada. Meus amigos e minhas amigas de Camaçari, uma boa tarde. Programa Simara Ellery, canal 33, trazendo mais um fato importante para a vida da sociedade de Camaçari. É um grupo de pessoas, entendeu, que são anônimos e que hoje são uma entidade que tem feito um trabalho extraordinário pelo povo de Camaçari. Eu vou passar a palavra para ir lá e depois nós vamos conversar com o Júlio, entendeu? E aí nós vamos explicar por que ele está dessa maneira.
Boa tarde, Camaçari. Estamos ao vivo pelo 3040-2700, você já sabe disso. E estamos aqui com um grupo de pessoas dos Alcoólicos Anônimos. E, por um motivo óbvio, né, já pela própria instituição, que se intitula Anônima, nós demos um nome fictício aqui e resolvemos tratar o nosso convidado como Júlio, para preservar a privacidade e o anonimato, que é um dos preceitos da comunidade Alcoólicos Anônimos, ok? Então, boa tarde, Júlio. A primeira pergunta que eu preciso saber de você é exatamente em que está fundamentado a questão do anonimato. Qual é a cláusula do AA que diz isso? Boa tarde, Ilai. Boa tarde, doutor Humberto e os telespectadores. A 11ª tradição de AA diz que nas nossas relações com o público baseia-se na atração e não na promoção, e que devemos resguardar o anonimato nas nossas relações com o rádio, na imprensa, de um modo geral. E a 12ª tradição diz que o anonimato é a base espiritual de todo o programa de Alcoólicos Anônimos. Quer dizer que a parte Alcoólicos Anônimos são a espiritualidade, que é um ponto fundamental. É isso. Independente da religião que a pessoa seja. Independente de qualquer credo. De qualquer credo. Acima de tudo é crer num Deus, Pai todo superior, todo poderoso, é isso? Que chamamos lá de poder superior. Isso. O Deus, Alá, Buda, Jeová, Jesus Cristo, fica a cargo de cada um. Concepção de cada membro. Isso é ótimo. Júlio, nós queremos saber quem são as pessoas que participam e que ajudam no AA. Bem, os membros de AA são constituídos por homens, mulheres. Hoje em dia, os jovens e as mulheres se achegam cada vez mais aos nossos grupos. E além dos membros que são alcoólicos, que se reúnem com o propósito de tratar do problema da doença do alcoolismo, compartilhando forças e esperanças, e também ajudando outras pessoas que ainda não conseguiram se recuperar a chegarem ao grupo e também terem a possibilidade dessa recuperação. Se uma pessoa, Júlio, quiser, não tiver sido, né, não tiver participado dessa questão, que hoje a gente sabe que é reconhecida pela Organização Mundial de Saúde como uma doença, ela nunca foi um viciado em álcool, mas ela gostaria de ajudar porque conviveu com um vizinho ou com um familiar. Como é que ela faz para poder incorporar o grupo do AA? Bem, o grupo de AA funciona com reuniões abertas ao público. Na sua maioria, tem algumas reuniões específicas apenas para os membros, para tratar dos assuntos administrativos e outros da Irmandade, onde essas pessoas podem realmente nos visitar para conhecer a dinâmica, toda a didática de funcionamento do programa de recuperação e lá ter acesso à variedade de literaturas de AA. E na nossa relação com o público, com a comunidade médica, religiosa, assistência social, psicólogos, temos uma experiência desde a fundação de AA, essas pessoas, até pela natureza de suas ocupações, tem contribuído, né, desde então, para o estabelecimento da Irmandade de Alcoólicos Anônimos. Então, é um prazer receber pessoas da comunidade que desejam. Agora, é preciso compreender o programa de recuperação de AA. O mesmo programa aplicado aos seus membros, inclusive a questão dos princípios acima das personalidades, também é aplicada a esses amigos de AA. Muito embora o que chamamos de custódio da nossa Irmandade, que em nível nacional temos os custódios não alcoólicos, oriundo das diversas, como eu falei aqui, áreas, né, da psicologia, da psiquiatria, medicina e até mesmo empresarial, que tem nos ajudado. Essas pessoas são responsáveis por todo o planejamento da nossa Irmandade em nível nacional. Eles podem aparecer, embora compreendam esse princípio do anonimato, e apareçam publicamente os seus rostos e para divulgar o nosso trabalho. Agora eu queria uma pergunta. Tem quantos anos está fundado o AA aqui de Camaçari? Porque o AA, em cada canto pode ter 1, 2, 3, né? Em Salvador e tudo, né? Porque isso é um trabalho sério
e que vem recuperando muita gente que estava doente e hoje está plenamente saudável, alegre, feliz com a vida e participando do grupo, não é isso? Pois é, uma pergunta bem oportuna, né? Eu iria até informar logo mais que esse ano estaremos comemorando no mês de abril, no dia 6 de abril, 31 anos, o Grupo Renascer de Camaçari, e às 19h30 do dia 6 de abril, no Teatro Alberto Martins, estaremos fazendo uma reunião de informação ao público, onde a comunidade camaçariense terá a oportunidade de nos conhecer, né? Algumas coisas, algumas questões da nossa irmandade e congratularmos. Isso é bom. Olha, os Alcoólicos Anônimos, eles têm 12 passos no programa. E o primeiro passo é admitir o quanto eles são impotentes perante o álcool. Eu queria saber, Júlio, qual é a importância desse reconhecimento perante a si mesmo e ao grupo de pessoas anônimas para a evolução e a cura do paciente do AA? Reconhecer-se que é um doente alcoólico e que precisa de ajuda é fundamental para a recuperação. Eu costumo dizer, assim, na minha experiência, abordar pessoas, até pela minha chegada em AA, que esse reconhecer-se como alcoólico e que sozinho não pode, a pessoa tem andado 50% do caminho rumo à recuperação. Embora seja muito difícil, mas é fundamental, porque a doença do alcoolismo, ela é muito estigmatizada, a pessoa é discriminada. É verdade. E vai de encontro a todo o orgulho, toda a força do ser humano, sua vontade de viver. Reconhecer-se alcoólico para a sociedade é reconhecer-se como um fraco, como uma pessoa inferior às demais. E essa é a grande dificuldade para a pessoa. Quem gostaria de reconhecer-se fraco? Eu sou fraco. De ser diferente dos outros. É verdade. No entanto, esse é o grande paradoxo de AA. Quando a pessoa se reconhece como fraco, que é impotente diante do álcool, brota uma força interior, que é justamente fundamental, substituindo toda a nossa antiga força de vontade, e aí é uma boa vontade, onde a gente se entrega a essa força superior. A força de boa vontade. E a compulsão é expulsada, né? Está aqui eu, na minha experiência, né, para falar, e outros membros de AA. Você já tem quanto tempo? Eu ingressei no dia 4 de junho de 1998. Vou fazer 15 anos, né, esse ano. De lá para cá, firme e forte. Sim, sem ingerir nenhuma gota de álcool, de qualquer forma. Eu tenho grandes amigos no AA. Ele tem um especial, rapaz, que é um irmão para mim, rapaz. Quando eu vejo ele, eu me abraço com ele, rapaz. Oh, meu Deus, um dia vocês ainda vão me ver junto com ele. Ô, Júlio, agora há pouco, o pessoal aqui, né, sinalizou para mim, eu falei do caminho para a cura. A cura do alcoolismo, ela é possível? Em Alcoólicos Anônimos, costumamos dizer que o alcoolismo é incurável, né? Dada a experiência de pessoas ingressarem lá, ficarem 1 ano, 2 anos, ou até mesmo 20 anos e voltarem a beber. Então, o que falamos lá é que o alcoolismo pode ser detido em sua marcha e curar vários aspectos, né, de ordem emocional, psicológica, que levaram e condicionaram a pessoa a beber. Agora, a cura, nem a medicina pega a cura do alcoolismo. Outra coisa é o seguinte, a partir do momento que o alcoólatra procura o grupo, reconhece que está impotente diante do álcool, o que é que vocês fazem para preencher esse vazio e essa sensação interior própria de quem está se olhando ali no espelho, de que, de alguma maneira, está sendo fraco perante a si mesmo e perante a sociedade, como você falou? O que pode preencher esse lugar? Bem, chegando numa sala de aula, há casos e casos, mas, de modo geral, a própria dinâmica das reuniões, onde o membro levanta-se, né, tem um coordenador que ordena as reuniões e franqueia a palavra, o membro vai falar da sua experiência, aquele que está chegando procura ver naquelas palavras, naquela experiência, uma identificação, num primeiro momento, daquela questão da dor, de todo o sofrimento, e também tem ali reforçado pela experiência de recuperação daquela pessoa, onde vem a questão da identificação e a força brota, geralmente aí foi assim comigo,
e a gente brota uma esperança, renasce a esperança, uma força que realmente preenche já muito do vazio. E a própria dinâmica das reuniões, a associação, a forma das brincadeiras no grupo, acolhida, bolo, café, chá, alguns eventos internos, que realmente a gente... E temos literaturas indicativas, né, do programa de recuperação, e um outro que a gente costuma chamar de Manual da Sobriedade, que é um livro chamado Viver Sóbrio, onde dá dicas para a pessoa, né, como vá com calma, mas vá, mudança dos velhos hábitos. Uma pessoa que bebia junto com colegas lá do trabalho ou vizinhos, e se ele chega num grupo de A, nós temos que mantê-lo o máximo possível nas reuniões, que são 6 reuniões semanais que temos. 6 por semana? 6 semanais. Todo dia? É menos o domingo, né? E essa pessoa já vai ficar afastado desse círculo de pessoas, né, que ele costumavam ali beber. E esse companheirismo, e não só nas reuniões no grupo, temos reuniões no distrito, que é uma abrangência de uma reunião de grupos, temos uma reunião diária, temos eventos estaduais, regionais e nacionais, e também internacionais. Agora, então, Júlio, e esse período de festas? Porque carnaval, infelizmente, é sinônimo também de bebida, assim como São João, essas grandes festas normalmente. Como é que fica ali? Vocês oferecem algum contraponto para ajudar o integrante do AA a não ser seduzido por esse momento? No nosso grupo, em AA, como de modo geral, tem aquilo que chamamos de apadrinhamento, né? Uma pessoa já experiente no programa que acolhe aquele que está chegando e o orienta. E quando chegando essas datas, reforçamos nas nossas reuniões, nos nossos depoimentos, justamente as situações que passamos e como nos saímos. E lá, como diz a tudo é sugestão. Não podemos obrigar as pessoas. Em alguns outros grupos, Salvador e aqui na região metropolitana, nesses dias, eles dão plantões, onde faz reuniões extraordinárias, e às vezes até virando a noite toda, onde dá oportunidade de pessoas que estão num estado assim compulsivo mais evidente, mais forte, e recente, eles ficam nesses grupos a noite toda, né? Há um companheirismo e... Rapaz, que trabalho, hein? Júlio, meu Deus. Quem bebe todo final de semana pode ser considerado um alcoólatra? É complicado fazer essa definição, porque dentre muitos fatores que contribuem para a definição da doença do alcoolismo, né? Então é meio difícil. Agora, existe uma coisa que determina se você é um alcoólatra ou não. Dentre outros fatores, esse é determinante, que é a perda do controle quando se bebe. Então, há pessoas que o nível de alcoolismo levou-as a viverem aí nas calçadas, nos famosos sindicatos. Outras ainda mantêm suas famílias, um carro na garagem e seu emprego, mas estão apodrecendo, estão moralmente, enfim, falidos. E também doentes. Fisicamente, espiritualmente. Em todos esses aspectos. E tem aquele que bebe eventualmente, mas quando bebe é um desastre numa festa de aniversário, de casamento, qualquer outro evento. Perde o controle, quer tomar todas. Aí é horrível. Eu costumo até contar uma experiência que foi publicada na Revista Brasileira de Alcoólicos Anônimos, citando o caso de uma senhora na Itália, de 75 anos, que foi ao médico, e ele passou um exame para ela e orientou que ela não devia beber nenhuma bebida alcoólica, ingerir nenhuma bebida alcoólica. Ela disse, não tem problema, eu só tomo uma taça de vinho do Porto, às refeições. E nem mesmo essa única taça de vinho do Porto que ela tomava antes do almoço, ela conseguiu evitar. Voltou ao médico e disse que tinha problema. E procurou uma sala de ar, procurou ajuda. Rapaz, uma vez assim, só aquela quantidadezinha, a escravizava já, né? Eu queria lembrar que um clássico na TV brasileira é o personagem da Heleninha Reutemann, que nós acompanhamos há alguns anos atrás, que era uma pessoa que bebia de uma forma contumaz. Inclusive chegava a ter tremedeiras, não podia ver um copo de uísque passando na frente. Eu queria que você me explicasse, Júlio, se o tremor faz parte do quadro de não suportar a presença do álcool, ou seria já o início do processo de abstinência que faz a pessoa tremer e realmente não suportar até ingerir a primeira dose? Bom, a questão de não suportar ver, a questão do medo, né? A pessoa diante de uma situação que sabe se ingerir aquela bebida vai causar todo um problema, pode até aparecer o tremor, né?
como evidência do medo naquela situação. Aquilo, vou, não vou, aí acaba... E, então, desencadeia todo né, um sistema emocional, e ela vai, né, ter lembrança de algumas situações e vai tremer. Quando a gente passa um aperto, né, às vezes a gente treme, etc. Agora, que o tremor ele é parte realmente da questão da abstinência, sim, e varia de pessoas, de organismo para organismo, né? Hoje tem faixa etária para poder entrar nesse quadro de alcoolismo, alcoólatra, porque são sinônimos, né? Teria faixa etária? Vocês já definiram isso? Não. As portas estão abertas para toda e qualquer pessoa, né, de toda a classe social, de todo credo, seja de todas as raças. Quando a pessoa chega lá pedindo ajuda, dizer, olha, eu tenho um problema com bebida, eu quero parar de beber, as portas estão abertas. Mas a experiência indica que cada vez mais jovens, né, e também mulheres engrossam as nossas fileiras. É uma pena, né? É uma pena. Bom, a última pergunta minha, por causa do nosso tempo, é como fica o suporte para as famílias, porque as famílias também adoecem junto com o seu familiar que está nesse processo de comprometimento. Bem, desde os primórdios de AA, as famílias, elas faziam parte dos grupos, né, de AA, frequentavam os grupos de AA e havia muita dificuldade delas se adaptarem, porque uma vez que seus doentes alcoólicos começavam a se recuperar, elas se sentiam sem ter o que fazer. Então, as mulheres que acompanhavam seus maridos, elas se sentiam doentes, impotentes. E aí criaram grupos chamados de Al-Anon, né, que são grupos para familiares, amigos e amigos de alcoólicos, que justamente dá um suporte nesse sentido. Eles usam os nossos princípios também, os 12 passos adaptados, as tradições, as 12 tradições e os 12 conceitos de AA para serviços mundiais com devidas adaptações. Então, prestam um serviço fantástico, maravilhoso a essas pessoas que, devido à natureza do alcoolismo, que não atinge apenas a pessoa que bebe, mas também todas as pessoas ao seu redor, seja os familiares, vizinhos, amigos, inclusive seus empregadores, adoecem também. E esses grupos fornecem uma ajuda para essas pessoas. Bom, de antemão eu já vou deixar convidado o pessoal do Al-Anon, vamos agendar com eles para estar conversando aqui conosco, mas eu queria dizer o seguinte, agradeço a presença de Júlio, e agora no final da entrevista eu lembro que Júlio é um nome fictício para preservar o anonimato, e queria dizer também que ele vai precisar anunciar para a gente alguns eventos, inclusive o evento que acontecerá agora no sábado aqui em Camaçari. Vamos lá? Pois é, então a reunião com familiares e amigos de Alcoólicos Anônimos será realizada no dia 2 de fevereiro, agora no sábado próximo, às 19h30, no Grupo Renascer, que fica aí na rua Costa Pinto, número 103, edifício Santa Cruz, ali entre a loja, né, Insinuante e um mercadinho que tem ali, uma mercearia, aquela porta ali lá nos fundos. E como eu falei inicialmente, a comemoração dos 31 anos do Grupo Renascer, de Alcoólicos Anônimos aqui de Camaçari, no dia 6 de abril, às 19h30, no Teatro Alberto Martins. Isso aí, queria agradecer novamente e dizer, compareça sábado, viu? Para apoiar, aprender, se informar, se instruir, tá bom? Heller, está com você. Ok, gente. Bom, eu quero agradecer aqui o Júlio, entendeu? Pela contribuição que ele deu ao programa Simara Heller, mas, acima de tudo, a contribuição de um homem que já parou de beber há 15 anos. Com certeza ele deu algumas preocupações a todos nós, aos familiares, porque ninguém é só no mundo. É na empresa, é na casa, é na escola, é na igreja, enfim, no clube social onde vive. Sempre essas pessoas deixam os outros preocupados. Então, a gente tem esse exemplo, tem outros exemplos aqui em Camaçari. Agradeço, entendeu, a esse núcleo que vai completar 31 anos e dizer que conte conosco para ajudar a divulgar esse trabalho extraordinário, gigantesco e exitoso que são os Alcoólicos Anônimos. Tenho grandes amigos nesse grupo e todos hoje me são muito caros, muito queridos, entendeu? Porque são homens de bem, são homens que ajudam, são homens que vieram aqui procurar o nosso apoio e vão ter sempre do programa Simara Heller, da Eli Heller, de Humberto Heller, enfim, de todos nós que estamos fazendo hoje, entendeu? O sistema de comunicações aqui em Camaçari. Camaçari é isso, o programa Simara Heller é isso.
é trazer para o povo de Camaçari caminhos verdadeiros de solução de problemas, às vezes, que a gente pensa insolúveis. O alcoolismo tem solução. Alcoólicos Anônimos é a resposta. Muito obrigado a todos, que Deus nos abençoe, nos guarde e nos dá muita paz. Até a próxima. Obrigado.